Bom, mais uma sexta-feira, né? Chuvosa, dia de maldade, update sem wear, delete sem wear. É isso aí. Instalar o Baidu, desinstalar o Baidu. É isso aí, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aí. Bom, é o seguinte, né? Temos alguns alunos que estão entrando hoje aí, certo? Vocês precisam abrir esse cara aqui, ó, VirtualBox. Ó, esse ícone aqui, ó, VirtualBox. Beleza? Abrindo o VirtualBox, o que vocês vão fazer? Vai aparecer esse cara aqui, ó, OLE57DBXZ. Esse daqui é quem? É a nossa máquina virtual do Oracle, correto? Legal. A gente vai apertar aqui, ó, em configurações dela. Configurações. Aqui, ó. Certo? Selecionando a nossa máquina e depois configurações. Ok? Legal. Vamos agora nessa parte aqui, ó, rede. Cliquem aí em rede, ó. Beleza? Em rede a gente vai ter o quê? Confiram se o conectado A está em placa em modo bridge. Se não tiver, pode mudar. Tá? Tem que estar desse jeito para justamente essa máquina virtual fazer parte da rede aqui do laboratório. Placa em modo bridge. Em avançado aí, tá? Esse modo promíscuo aqui, ó, é para estar como permitir tudo. Modo promíscuo é para estar como permitir tudo. Beleza? E, né, a gente vai clicar aleatoriamente aqui, ó, alguns cliques nesse refresh. Justamente para quê? Para ele mudar esse MAC address daqui, ó. Esse MAC address vai depender do que, né? O DHCP vai atribuir o endereço IP para esse MAC address daqui. Então, cliquem aí algumas vezes aleatórias nesse refresh aqui até algum MAC aí, para não coincidir entre um e entre outro. O cabo de rede aqui conectado, beleza? Tem que estar ticado. Feitas as configurações, ok. E aí sim a gente pode dar o iniciar na máquina virtual. Legal? Ele vai demorar um pouquinho, né? Tudo tal. Enquanto isso, vocês já podem fazer o que? Abrir o SQL Developer. É para estar na área de trabalho de vocês. Esse cara aqui, ó, o verdinho aqui. Abram o SQL Developer. Legal? Todos até aqui conseguiram aí ou não? Não? Tem que, na hora de conectar, então você já ergueu a máquina. Já desabilitou o firewall? Já? Você deu lá o refresh na hora de pegar e abrir a... Delete. Foi? Bom, abriram a tela aqui, pessoal, do Linux de vocês aí.
Se ele pedir, então, username, né? Oracle, senha Oracle. Usuário Oracle, senha Oracle. Ok? Agora aqui, ó, para configurar o teclado, System, Administration, Keyboard. System, Administration, Keyboard. Vocês vão vir aqui, ó, nesse cara. Keyboard. Beleza? Configurou o teclado aí, vocês vão provavelmente escolher aí o de vocês. Se ele pedir a senha, né, Oracle novamente, que é a senha de root. Brasília BNT2, no caso de vocês aí, ó. Tá? Para quê? Para no prompt, quando vocês estiverem digitando, não der diferença aí nas teclas. Então, System Administration Keyboard, senha Oracle, se ele pedir, e mudem para esse cara aqui, ó, Brasília BNT2. Tá? Legal. Depois, System Administration Security Level and Firewall. System Administration Security Level and Firewall. Vocês vão pegar e entrar nessa opção aqui, ó. System Administration Security Level and Firewall. Entrou aqui, essas opções aqui, ó. Firewall Options Disabled, tem que deixar Disabled, tá? E SE Linux também, na outra abinha ali, ó, SE Linux Setting Disabled. Beleza? Ok aí. Vocês vão entrar onde agora? Terminal. Correto? No terminal, su, espaço menos. Su, espaço menos. Senha Oracle. Caiu no prompt de comando. ifconfig. E aí vocês vão ver o que? O número IP de vocês aí, ó. Esse daqui é o meu, tá? Vocês vão conectar no de vocês. Beleza? Então, legal. Agora a gente vai abrir o que, ó? O SQL Developer aqui, que já estava carregando. Tá, ó. SQL Developer, já estava carregando aqui. E a gente vai clicar onde? No mais. Aqui, ó. Mais. Beleza? Ele vai pedir alguns parâmetros de conexão. Connection name HR, username HR, senha HR. Dei um save password aí já. Então, ó, connection name HR, username HR, password HR, tudo minúsculo. Beleza? Aqui, ó, no hostname, aqui no hostname, em vez de localhost, a gente vai colocar o IP que vocês acharam lá no ifconfig. No meu caso aqui é o 10.50.6241. Então, 10.50.6.241. Podem clicar em teste. Se ele deu aqui, ó, sucesso, né, status, sucesso na conexão, podem dar o salvar e o conectar, connect. Beleza aí? Deu certo? Pessoal, a gente já estava onde aqui, ó, no final da aula 2, né? Ordem de precedências, group by, order by. Esse cara que a gente chegou a ver, né? Baixem lá da intranet, aula 3, que é um arquivo zip também, tá? E a gente vai começar a partir desses novos slides aí.
Ah, para deletar a senha? Beleza. Ó, o de vocês, na hora de vocês conectarem, é muito provável que apareça que o usuário vai expirar em 7 dias. Correto? Para tirar esse cara aí, para tirar essa mensagem. Então, ó, a gente vai ter que ir lá no SQL aqui, Developer de novo, SQL Plus. Aonde vocês deram o ifconfig aqui, ó, certo? Vocês vão dar o exit para justamente, vocês vão dar o exit para justamente estar no usuário comum, usuário Oracle, certo? E aí a gente vai digitar SQL Plus espaço barra S sysdba. SQL Plus espaço barra espaço S sysdba. Correto aí? Exit. Só dá o exit. Só escrever exit. Beleza aí, ó? SQL Plus, espaço, barra, espaço SSDBA. Enter. É para ele cair aonde? No prompt do SQL Plus, ó. SQL aqui, ó. Ok? Aqui, ó. System, Administration, Security Level and Firewall. Ele tem que estar aqui, disabled, deixa eu entrar de novo, né? Firewall Options Disabled e SE Linux Disabled. Beleza? Legal. Então aqui a gente vai ter que dar o comando alter user hr identified by hr. Alter user hr identified by hr. Correto? Enter account unlock ponto e vírgula. Alter user hr identified by hr. Account unlock. Alter user hr identified by hr. Account unlock. É um comando só. Beleza? Pode dar um enter aí, ó. User altered. E aí na próxima vez que você conectar lá no SQL Developer, ele não vai mais precisar. No caso de vocês, como a imagem sempre volta ao estado anterior, vocês sempre vão ter que fazer isso. Não tem o que fazer. Tá? A não ser que o rapaz do laboratório que cuida das máquinas já tivesse clonado as máquinas com essa configuração, mas ele não fez isso. Sempre vai durar 7 dias, então. Mas no Oracle normal, né? É bom vocês saberem que pode também alterar, né? Depois, exit e exit, ó, para sair do prompt. E aí, a partir daí, a gente só começa a mexer agora através do SQL Developer. Como a gente só está fazendo select, beleza? Pessoal, todos conseguiram chegar até aqui? Não? Vamos lá.
Beleza aí. Legal. Baixe lá então a aula 3 lá da intranet. Tá? Já está lá o PDF para vocês baixarem. Tranquilos aqui? Tudo bem? Sim. Todas as sextas. Bom, vamos iniciar então aqui, né, já com os nossos slides. Na aula passada a gente terminou de ver essa parte aqui, né, de ordem de precedência de operadores, utilizando o order by aí, né, foi o último comando que a gente viu. Nós vimos até esse exemplo aqui, né, que o order by, na verdade, ele suporta o quê? Né, colunas independentes para ordenação. Eu posso colocar aqui 1, 2, 3 colunas, e a primeira coluna eu posso fazer com que ela seja ascendente, a segunda descendente, assim sucessivamente, né? Dá bem certinho isso daqui, ele executa tranquilo. E aí, para a aula de hoje, a gente começa agora aqui, ó. Variáveis de substituição. Correto? Bom, vamos lá. Geralmente são utilizadas para executar em uma instrução select mais uma vez. Então, quando eu tenho já uma select, eu quero fazer com que essa select seja executada mais de uma vez, em vez de eu ficar escrevendo o comando engessado, eu posso colocar variável no meio do PLSQL. Servirá como se fosse um parâmetro, somente utilizadas na cláusula where com o símbolo 2 pontos para Apex. O Apex, pessoal, a gente está utilizando o SQL Developer, ele vai funcionar, tá? O Apex é uma outra interface do Oracle, só que para web, tá? Então, vai funcionar para a gente de qualquer forma aí. O símbolo e-comercial é para ser utilizado pelo SQL Plus, pode ser utilizado em mais cláusulas. O e-comercial aí, pessoal, ele é o quê? Ele também é um dos símbolos para indicar que vai ser o quê? Uma variável de substituição. Geralmente, quando a gente faz script para Oracle, e esse script precisa de variáveis, por exemplo, uma pasta dentro lá do Linux, certo? Ou um usuário para ter privilégio de fazer instalação ou rodar algum script, a gente usa o e-comercial. O e-comercial ele é mais compatível do que o 2 pontos, tá? Como ele é do SQL Plus, é a versão antigaça lá do Oracle que já utiliza isso daí. Muitas coisas a gente vê com isso. As variáveis de substituição servem para guardar temporariamente valores, ou seja, na hora de eu executar ali a minha sintaxe SQL, a minha sentença SQL, é ali que ele vai fazer o quê? Pedir o valor da variável para você. Por exemplo, select asterisco from employees, where employee ID igual a 2 pontos employee ID. Vamos copiar esse cara aqui, ó, e vamos rodar aqui no Apex. No Apex não, no SQL Developer. Ó. Select asterisco from employees, where employee underline ID igual a 2 pontos employee underline ID. Tá? Não precisa do ponto e vírgula, mas é bom, né, sempre a gente colocar. Beleza? Se a gente pegar esse cara aqui e executar, selecionar e der o Ctrl Enter, o que ele vai fazer para a gente? Vai fazer nada? Estou conectado, será? Estou sim. Deixa eu ver aqui. O de vocês deu certo, provavelmente. O meu é que deu erro. Ó.
Informe mais é sinal que ele está pedindo a variável. No meu caso, está dando zica. Eu vou fechar o meu SQL Developer. Ó, ele nem está carregando. Que esquisito. Até o Oracle dá pau, né? Imagina os outros softwares. Bom, e o VirtualBox é da Oracle, hein? Não é o VirtualBox, é o SQL Developer. Deixar esse cara, vou abrir à toa. Vamos lá, de novo, carregando Java. Só um instante, por favor, pessoal. O estranho é que ele fez a conexão certinha, não reclamou de nada. Mas vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Descobri, ó. É o cabo de rede. Ó. Não estava atribuindo IP. Show menos Oracle ifconfig 10.56.241. Oi? Não, o meu cabo de rede ele tinha desconectado, estava aqui, ó. Aí ele, como ele precisa da rede, né? 10.56.241. É para ter pego o mesmo IP. Agora sim, ó. Vamos lá. Ctrl V. O que ele vai rodar aqui, ó? Ele está pedindo enter binds, né? O que é isso daqui, pessoal? Isso daqui é o valor que eu vou digitar. Então, por exemplo, eu vou colocar o valor 100 aqui, ó. Só que atenção, pessoal, digitar o valor 100 e dar o apply. Se vocês derem um enter aqui, ó, o cursor vai para baixo. O cursor para baixo ele vai dar erro, por quê? Porque essa caixa aqui é uma caixa de lista. Então, quando eu coloco o employee ID igual a, ele tem que ser um valor só, correto? E não pode ser uma lista de valores. É por isso que a gente não dá enter aqui, ó. Clicar, digitar o 100 e dar o apply. Aí ele vai aparecer o resultado aqui, ó, employee ID de 100. Correto? Então, ó, mais uma vez. Rodou ali, ó, em vez do valor 100. Vou colocar o 102 agora. Oi? Tudo que você for fazer de script, você pode fazer em cima disso daqui. Não, geralmente não. Você atribuiu uma variável. Exatamente, você pode pegar e fazer atribuição. Sim, dessa maneira é a única forma de a gente conseguir enxergar como o comando funciona, né? Mas isso daí ele está atribuindo, ele está pedindo atribuição de uma variável. E aí você, no script, vai digitando as suas variáveis, tá? Valor 102 ali, apply. Ó, então ele vai tentar trazer o funcionário 102 aqui pra gente. Correto? Então é dessa forma que a gente começa a trabalhar com essa parte do quê? De variáveis aí no nosso ambiente que a gente tem do PLSQL, tá? Bom, podemos fazer com que seja colocado o quê? Mais de um valor. Aqui, por exemplo, ó, select asterisco from employees where first name igual a first name. End salary maior ou igual a salary. Ok? Para cada um dos valores, a gente vai ter que pegar e vai digitar. Lembrem-se que aqui, ó, o first name, ele tem que ser igual a. Igual para o Oracle é exatamente igual, maiúscula e minúscula, né? Lembrem-se que pro dado, ele é case sensitive. Se vocês colocarem tudo em minúscula, provavelmente ele não vai pegar. A não ser que tenha um first name tudo em minúsculo mesmo aí, tá? End salary maior ou igual ao valor. Então, ó, na hora que a gente executar,
aquela parte de binds lá, ele vai fazer o quê? Pedir dois valores para nós. Então, vamos pegar, selecionar e executar. Ó, aqui, ó. Primeiro, salary. Vou colocar maior ou igual a $1.500 só. E aqui o first name eu vou colocar como Lex. Tá, ó. Lex. Vou dar o apply aqui, ó. Legal. Ele pegou aqui, ó, o Employee ID 102, né? Vamos ver o salário desse Lex aqui, ó. O salary dele é de 17 mil. Então, foi maior ou igual aos 1.500 que a gente colocou. Correto? Beleza? Então, é dessa forma que a gente começa a trabalhar com variáveis aí dentro do PLSQL. Tá? Essas variáveis, obviamente, ele está pedindo esses valores para nós, mas depois tem como a gente fazer o quê? Declaração mesmo, certinho. Isso daqui é bastante útil, sim, na parte de script. Tá? Quando a gente vai executar alguma coisa, ou pede para o usuário executar alguma coisa, a gente começa a guardar esses valores aí. Bom, além, né, do 2 pontos, é possível a gente colocar o que? O e-comercial que a gente comentou, certo? O e-comercial, lembrando, ele é do SQL Plus, mas o SQL Developer, ele permite também executar. Então, ó, se a gente executar esse comando aqui, select asterisco from, where last name like e-comercial last name. Atenção, esse e-comercial last name ele já tem que estar dentro de aspas simples, por quê? Porque o meu last name ele é do tipo varchar 2, ou char se fosse, correto? Se eu não colocasse, eu teria que colocar o quê? Na passagem do valor para que ele conseguisse achar. Tá? Então, vamos lá. Ó. Executando ele. Um last name like... Não lembro de um nome desses funcionários. Bruce. Bruce. Vamos lá. Ó. Last name like Bruce. Correto? Tem que ser em maiúsculo e minúsculo, tá, pessoal? Mais uma vez. E deu ok aí, ó. Bruce não deu. Ele não tem nenhum last name igual a Bruce. Last? Não first, hein? Deixa eu pegar e fazer isso daqui, ó. O King, né? É, exatamente. Aqui, ó. Vamos rodar aqui, last name like King, né? Agora sim, a gente tem a Janete e o Steven, com last name King aqui, ó. Vocês repararam que agora a caixinha é diferente também, né? Daquelas binds variables, agora ele pede aqui direto, ó. Enter substitution variable, né? E aí a gente entra com o valor, correto? Dá para a gente fazer variáveis numéricas, dá para a gente fazer variáveis datas também, tranquilamente. Então, isso daqui é uma funcionalidade que o PLSQL tem. É possível, pessoal, fazer esse cara aqui, ó. Select asterisco from tabela. Vamos lá, rodar esse cara aqui, ó. Select asterisco from e-comercial tabela. A tabela que eu quero é employees. Employees. Aqui, ó. Vai varrer geral. Vai. No nosso caso aqui, a gente tem 107 funcionários, né? Mas não é aconselhado fazer isso. Mas ele fez, ó. Ele pegou e fez o quê? Todas as linhas daquela tabela que eu peguei e coloquei. Tá? Nessa parte, o Oracle ele é bem poderoso. Tá? Por quê? Porque uma tabela, pessoal, ele é um objeto de sistema. Sendo um objeto de sistema, não é uma das coisas mais fáceis de pegar e se executar. No SQL Server, por exemplo, vocês não vão conseguir fazer isso daqui. Não vão conseguir pegar, dar um select asterisco from e colocar o nome da tabela numa variável e passar o nome da tabela por variável. Ele não vai deixar.
Você tem que colocar dentro de um objeto de execução de SQL para executar esse objeto. Tá? Então, essa parte aqui é muito poderosa do Oracle. A gente conseguir passar por próprios objetos como sendo parâmetros. Beleza? Então, ó, a gente consegue. Se a gente quiser rodar outras tabelas, se vocês tivessem na aplicação de vocês isso daqui, ó, daria certo. Ele ia pegar e retornar. Ah, eu quero a tabela locations. Aqui, ó. Certo? Locations. E vou dar o OK aqui, ó. Beleza. Ah, eu quero que, em vez do asterisco e comercial, coluna 1, coluna 1, vírgula e comercial, coluna 2, from tabela. Então, ó, são 3 variáveis que ele vai pedir para mim. Ó. Enter value, coluna 1, employee ID, employee underline ID. É o nome da minha coluna 1 que eu quero. Ok. Coluna 2, first underline name. Coluna 2, first underline name. Ok. Tabela. Tabela, employees. Employees. Beleza? Ok. Coluna 1, employee ID. Coluna 2, first name da tabela employees. Da hora, né? Muito, mas muito legal mesmo. Fazendo uma aplicação, você consegue deixar ela completamente flexível, esse negócio. Se o usuário conseguir fazer instrução SQL, ele pode fazer consulta de qualquer tabela dentro da aplicação. Correto? Fica muito legal, muito bacana mesmo. Oi? Eu posso fazer a mesma coisa com uma flechinha. Pode. Se quiser colocar eles em variável, pode. Né? Coluna 1, as, por exemplo, ó, a e comercial, apelido 1. Apelido 1. E assim sucessivamente. Pode colocar tudo em variável, o comando inteiro praticamente. Tá? Ele vai pedindo os parâmetros, você vai lá, vai alimentando ele vai lá e monta a consulta para você. Tá? Isso é muito bacana. No PLSQL é muito fácil, tá, fazer isso. No SQL Server dá? Dá, só que vai dar mais trabalho. Tá? Para você consultar tabelas e sistemas é fácil, porém para fazer a substituição dos valores já é difícil, já é uma, não é que é difícil, é um pouquinho mais complicado, né? Dá para fazer também, pessoal, tranquilamente, mas não é com essa facilidade. Tá? Então, o Oracle nessa parte ele é bem poderoso. Tudo bem aí? Ok? Então, a gente trabalha dessa forma, basicamente com variáveis de instrução aí. Tem outros detalhes aí, mas depois a gente vai cobrindo essa parte aí. Tá? Bom, o próximo slide que a gente tem é referente a funções, né? Que é o que a gente chama agora de função de linha, tá? Podem ser utilizadas para tipos de dados, caractere, data, números, em uma instrução select e funciona como uma conversão, formatação de dados entre datas e números, manipulam strings, podem ou não ter dados de entrada, no caso seriam os parâmetros, mas sempre possuem dados de saída. Sempre uma função, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar o seu dado em alguma coisa. Você vai entrar com alguns parâmetros e ele vai te retornar alguns parâmetros. Tá? No caso de linhas, né, a gente obviamente vai aplicar funções que vão modificar o nosso dado na visualização, no select, no retorno da select. Tá? Essas funções,
podem ou não ter dados de entrada ou parâmetros, mas sempre vão ter o quê? Alguma saída a ser mostrada. Algum formato, alguma modificação do seu dado. Para quê? Para o usuário ver, né, que foi o seu dado transformado. Né? A maioria das funções do Oracle, a maioria das funções apresentadas aqui são do Oracle. Em outros bancos de dados vão ter funções parecidas, semelhantes aí, ou não vão possuir o que a gente vai ver aqui. Então, isso daqui é bastante coisa específica do Oracle, tá? As funções ainda, elas possuem o quê? Dois tipos, né? Por linha, só retorna um resultado por linha, funções de caractere, número, data e conversão. Ou de grupo, manipulam grupos de linhas para retornar apenas um resultado. O que a gente vai estar vendo agora aqui vai ser a de linha. Só retorna um resultado por linha, funções de caractere, número, data ou conversão. Essas funções podem afetar mais de uma linha, e cada linha vai ter o quê? O seu dado retornado, modificado. Tá? De grupo, a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, as características aí. Podem receber argumentos. Os argumentos são os parâmetros, constantes, variáveis, nome de coluna, certo? Podem ser utilizados na cláusula select, where e order by. Basicamente, funções a gente não consegue utilizar aonde? No from. Tá? Mas select, where, order by, beleza. Podem ser encadeadas. Funções encadeadas é uma função que chama outra função. Então, eu tenho funções dentro de funções aí. É possível perfeitamente trabalhar com Oracle. Obviamente, nem todas as funções permitem isso. Tá? Uma boa parte permite, mas vão ter algumas específicas aí que não. Características aí das funções de linhas. Funções de data. Entradas do tipo date retornam tipo date, exceto months between, que retornam tipo número. Eu tenho algumas funções de data já pré-estabelecidas lá no Oracle. Eu posso dar parâmetro, né, para essas funções do tipo date e ela vai me retornar tipo date. Existe uma função de data que se chama months between. Esse é uma das únicas funções de datas que eu tenho que entrar com datas, mas o retorno dele vai ser número. Months between, o que seria mais ou menos esse comando para a gente? Entre os meses. Entre os meses de janeiro a março, quantos meses eu tenho? Janeiro, fevereiro e março, não é? 3. Então, o resultado, o retorno dele vai ser um numérico. Tá? As outras funções são o quê? Vamos entrar com datas e sair com datas. Tá? Funções numéricas. Entradas do tipo numérico e retornam tipo numérico. Acabou. Numéricas não tem muito o que falar, né? Entra número e sai número. Tá? Funções do tipo caractere. Entrada do tipo caractere e retornam caracteres ou números. Vai depender de qual função a gente utilizar. Funções de conversão. Convertem um tipo de dado para outro. Né? Então, eu tenho um tipo de dado data e quero transformar para texto. Eu tenho caractere, no caso. Né? Eu tenho caractere e quero transformar para data. Eu tenho caractere e quero transformar para número. Tá? Então, o Oracle, nessas conversões, existem funções para a gente fazer isso. E outras diversas funções. NVL, NVL2, no if, coalesce, case, decode, que a gente vai ver aí no curso. Tá? Então, o que ele fala sempre de estar entrando com parâmetro, pessoal, a gente vai ver que a gente vai precisar transformar o nosso dado em alguma coisa. Obviamente, a gente já tem que saber previamente qual é o tipo de dado que a gente está manipulando. Como que a gente faz? A gente pode ir lá, né, no SQL Developer e ver o tipo de data pela tabela, né? Ou a gente dá um desk na tabela e vai mostrar qual é o tipo de dado que a gente está manipulando. Tá? Bom, funções de linhas aqui em caracteres. Tem como entrada tipo de caractere, char ou varchar 2, e retornam caracteres no números. Por exemplo, manipulação de caixa alta e baixa. Se eu utilizo essa função upper, tudo o que está dentro do meu parâmetro string, certo? Vai se transformar o quê? Em maiúsculo. Se eu utilizo a minha função lower
Tudo que tiver dentro da minha string vai se transformar em minúsculo. E o initcap? Sempre a primeira letra de cada palavra em maiúscula e os demais em minúsculo. Tá? Concat une dois valores. Eu vou precisar passar o quê? 2 parâmetros do tipo string, ele vai me retornar uma outra string. Só que eu tenho o quê? Uma única string agora. Substr extrai uma string de um determinado tamanho. Então, eu quero um pedaço de uma string. Ele vai pegar o quê? Aquele determinado pedaço que eu apontar. Length retorna o tamanho de uma string e um valor numérico. O length é o tamanho da minha string que eu estou passando. Correto? Esse é um dos exemplos que entra como parâmetro um char ou varchar, tá? E sai o que? Como resultado, um numérico. O tamanho de uma string. Correto? Em str, localiza uma posição numérica de um caractere nomeado. Eu quero achar determinado caractere dentro de uma string, ele vai me dar o que? A primeira posição desse cara. Tá? Lpad e rpad preenche com o valor do caractere ou à esquerda ou à direita. No caso, L ou R. Você pode passar a quantidade total que você quer, o total de caracteres que você quer. Né? Aí ele vai preencher o que estiver faltando, ou para a esquerda ou para a direita. Trim retira caracteres em branco à direita e à esquerda de uma string. O trim, pessoal, por padrão, ele tira o quê? O caractere em branco, tá? Mas é possível ele retirar qualquer caractere. Nós podemos passar o parâmetro de qual caractere o caractere seja retirado, da esquerda ou da direita. Tá? Ele é mais poderoso, esse cara aqui. Exemplos. Vamos fazer isso daqui, ó. A gente já tinha mexido com a tabela dual? Não. A tabela dual é o seguinte, é uma tabela de sistema do Oracle, que ela contém somente o quê? Uma linha e uma coluna. E ela assume qualquer valor que você colocar dentro dela. Se a gente der um select asterisco from dual, aqui, ó. Deixa eu fazer... Ops. Select asterisco from dual. Correto? Ó? Ela é uma tabela que existe o quê? Uma única linha e uma única coluna. De qualquer tipo que ele vai assumir. Aqui, ó. Dummy. Deixa eu ver. Aqui, ó. Executei esse cara aqui, ó. Me retornou isso daqui. Correto? No Oracle, você precisa de um from, de qualquer forma, para ele retornar um valor para você. No SQL Server, se você desse um select @version, por exemplo, sem from nenhum, ele já retornaria, por exemplo, o valor da versão do SQL. No Oracle não funciona. Ele precisa de uma tabela. Então, no mínimo, a tabela que a gente tem, a gente pode utilizar essa dual. Correto? No SQL, é bastante comum a gente pegar a data, né, do sistema, que a gente usa o getDate. Aqui no Oracle, sysdate. Né, ó, select sysdate from dual, que é a minha tabela que vai assumir o quê? O tipo de valor sysdate agora aqui, ó. Correto? Então eu preciso. O sysdate é uma tabela de sistema, só para isso que ela vai servir para a gente. Tá? Se eu quero alguma informação que seja de sistema, eu vou utilizar a dual para a gente fazer isso daí. Agora aqui, ó, select upper de Rodrigo Saito. Quem é a minha entrada como parâmetro aqui, ó, é o Rodrigo Saito, não é? O Rodrigo Saito, ele tá o quê? Tudo em minúsculo. A minha string tá tudo em minúsculo, não é isso? Executando o upper aqui, ó, o upper vai ser o quê? Aplicado nessa string aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Transformar tudo para maiúsculo. Então, ó, select upper de Rodrigo Saito, que estava em minúsculo, ele deixa tudo maiúsculo. Beleza? Então, essa é a função. Entra parâmetro string, sai parâmetro string. Correto aí? Entendidos aí, pessoal? Sim? Agora o lower, não.
Se o lower, a minha entrada, ela é o quê? Toda em maiúscula, o que ele vai fazer? Ele vai deixar com que a minha string fique toda em minúsculo agora, né? Ó, lower, executando, ó. Rodrigo Saito é minha saída em minúsculo aqui. Entrada, Rodrigo Saito, tudo em maiúsculo. É uma string, qualquer string que vocês colocarem aqui, ele vai pegar e vai converter. Correto? E agora, o initcap. Esse cara é muito legal. A minha string, ela tá o quê, ó? Toda em minúscula, não é isso? Agora, o initcap, ele vai fazer o quê? Com que seja maiúsculo a primeira letra de cada palavra. Correto? Então, ó, se a gente for executar ele, ó, R maiúsculo no início e antes era R minúsculo, ó. S minúsculo no início, agora é S maiúsculo. Correto? Então, o initcap ele já deixa o quê? Certinho aí, maiúsculos e minúsculos. Mas para você os dados assim, modifica também? Não, Ou só visualização? só visualização. Aqui, ó, a gente não está usando nenhuma tabela, vamos dizer assim, do usuário HR ainda. Tá? A gente está utilizando a dual, simplesmente só para mostrar para vocês o que a função está fazendo. Como a gente só está fazendo select, beleza, a gente não está modificando nada dentro da base. É só visualização para a gente. Correto aí? Legal. Tem algum comando parecido com o initcap em algum outro banco de dados? Que vocês saibam ou lembrem? A aplicação, né? A aplicação transforma em maiúscula em minúscula, né? Então, se está em ODBC ainda, piorou o caso, cara. É a aplicação, então, basicamente, que está fazendo. Que banco de dados vocês usam na aplicação? Ambos. No SQL ele não faz. No Oracle pode ser que ele utilize esse cara. Pode ser, mas é muito difícil. Está em ODBC, ele está usando o drive genérico. Tá? Então, o que a aplicação tem que fazer? Ele tem que ficar o quê? Lendo posição por posição de cada letra. Achou o espaço em branco? Transforma o quê? Em maiúsculo. Correto? O algoritmo da aplicação ele teria que fazer isso. Né? Então, é dessa forma aqui que a gente faz maiúsculo e minúsculo. Tá? Temos também aqui, ó, o concat. Lembram-se dele? Ele faz a concatenação de dois valores. Né? Vamos pegar e vamos copiar esse cara aqui e vamos executar. Ctrl C. Ctrl V. Ó, concat, Rodrigo é uma string, site é outra string, não é? Eu não estou passando dois valores para ele? Beleza? Então, concat é de concatenação. Vamos lá, ó, executando ele. Ó, Rodrigo site, tudo junto. Certo? É uma string só agora de resultado. E o concat, ele permite outra concatenação. Vou colocar aqui, ó, vírgula Anchieta. Outra string, né, no caso aqui, ó. Né? Executando. Estou passando 3 parâmetros para ele. Executa. Vai dar erro. Aqui, ó. Invalid numbers of arguments. Eu tenho mais argumentos aí, né, do que o comando ele suporta. Ah, e se eu quisesse utilizar realmente 3 parâmetros, aí você tem que fazer um concat de concat. Né? Então, ó, esse cara aqui já vai me resultar um valor. Certo? E aí eu preciso fazer o quê? Um outro concat. Esse daqui é um valor que vai ser me retornado, vírgula, o que eu quero concatenar. E aí fecha esse cara. Então, isso é um parâmetro para esse concat aqui, ó. Deixa eu ver se consigo pegar tudo, né? Tudo isso daqui é um resultado só para esse concat aqui.
E esse daqui é o meu segundo parâmetro. Se eu tenho 2 parâmetros, ele suporta. Correto? Beleza. Agora sim, ele vai pegar e vai suportar. Ó. Rodrigo Saito Anchieta. Tá? Mas, originalmente, só 2 parâmetros são aceitos. Sub-STR. Né? O sub-STR é o substring que a gente tem. Ó, teste de caracteres no Oracle. Isso daqui é o quê? Ó, é o meu primeiro parâmetro do tipo string, não é? O que ele vai fazer aqui? Ó, pegar da minha posição 1, certo? Da minha string, mais 5 posições. Então, posição 1 é o T, 2 é o E, 3 S, 4 T, 5 E. Ele só vai pegar o que? O teste aqui, ó. E o resto ele não vai pegar mais. Substring, então, é um pedaço de uma string. Correto? Então, ó, rodando esse cara aqui, somente teste, ó. O início, quantidade de casas. Correto? A partir do primeiro caractere aqui, ó. Isso. Acho que é aqui, T. Ó. 1, 2, 3, 4. É que a letra é maior do que. No meu número aqui é maior que a letra. Ele conta também. Então, se eu quero pegar do D até caracteres, eu teria que pegar de que posição a que posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o espaço vazio, 7 é o D. Certo? Aí eu tenho que contar mais quantos caracteres para chegar até a palavra caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres. Então, para eu pegar D caracteres, precisa ser do 7, 13. 7 por quê? Porque é a posição que eu quero. O início da posição. 13 caracteres é o total de números de caracteres que eu quero. Então, ó. 7 mais 13 casas. E é para aparecer para a gente D caracteres ali, ó. D caracteres. D caracteres. Tudo bem aí? Sim? Sub-STR, então, pega um pedaço da minha string. Ok? Agora, quando a gente coloca assim só, somente com parâmetro 6, posição 6 é inicial. Eu não digitei quantas casas eu quero. Então, ele vai até o final da minha string. Correto? Ó, então, dali a da posição 6 em diante. Espaço de caracteres no Oracle. Ó. Correto? E se eu coloco esse cara aqui, ó, como negativo, menos 6. Vamos ver se rola. O que ele fez aqui? Pegou Oracle, né? O que ele começa a contar? De trás para frente. Correto? Colocando o valor negativo aqui, ó. Beleza? É bem flexível, pessoal. O PL/SQL nessa parte é muito grande, tá? Esses comandos, sim, porque eu uso eles. Tá? Obviamente, tem comando que eu esqueço. Por quê? Porque eu não utilizo com tanta frequência, né? Mas, assim, você tem que sempre testar, certo? Tem a possibilidade de usar? Usem. Tá, e aí vocês vão acostumando. Isso daí é com o tempo mesmo. Não tem muito jeito, né? Mas é muito bom o PL/SQL para essa parte, tá? Não que o SQL Server não tenha. Ele tem também os comandos dele, mas não são tão flexíveis assim, tá? Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Não? O Postgres, ele se assemelha bastante com o PL/SQL. Uma boa parte do Postgres, dos comandos do Postgres, tem também aqui. Tá? Vamos lá então, ó.
esse cara aqui, ó, o select length. O length, ele faz o que mesmo pra gente? Retorna o tamanho da nossa string, né? Ó. Então, a gente dá entrada com parâmetro aqui, ó, teste de caracteres no Oracle. Né? Isso daqui é minha string. O length, ele conta a quantidade de caracteres que eu tenho. Tá? Nesse caso, se não me engano, são 19 caracteres no total. Então, a gente entra com um parâmetro do tipo char ou varchar2 e ele vai dar como resposta o tamanho do tipo numérico, né? O tamanho da minha string. Ó. Beleza? Essa string aqui tem o tamanho de 29 caracteres. 19, tinha falado errado. 29 caracteres. Beleza? O INSTR. O INSTR, ele localiza a primeira posição de um caractere na string que a gente quer. Então, mais uma vez, ó, nós temos o quê? 2 parâmetros no INSTR aqui. Teste de caracteres no Oracle é um parâmetro. E o S aqui, ó, é outro parâmetro. Eu quero achar qual é a posição, a primeira posição do S dentro dessa string aqui, ó. 1, 2, 3. É para ele me retornar a terceira posição. Ele é case sensitive também. Tá? Então, se eu colocasse um S maiúsculo aqui, provavelmente ele passaria para o próximo S. Tá? Então, ó, vamos lá. Então, a minha primeira posição nesse cara aqui, ó, posição 3. Que equivale a esse S aqui, ó. Beleza? INSTR. E se eu quisesse achar o E? Bom, se a gente substituiria aqui para E, né, minúsculo no caso, se eu rodasse esse comando, ele ia me usar a segunda posição do teste. E se eu quisesse, por exemplo, o segundo E e não o primeiro? Se não me engano, eu acho que ele tem mais um parâmetro aqui, ó, 0,2, por exemplo. Eu acho, não tenho certeza. Vamos ver o que ele retorna. Mas não é bem isso que eu queria, não. Vou ver aqui, teste 1, 2, 3. Ele está me retornando 2. Então, o terceiro E, o que ele vai me dar? Cinco. Então, teste 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui. Então, mas espera aí, é o ele, ó, a partir daqui é o 0. Ó, esse cara aqui na verdade é o índice 0 para ele, certo? É o primeiro E. Aqui o segundo E, 1, 2, 3, 4, 5. Ele me retornou 5. Seria essa posição aqui. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver. O 2, ele vai me retornar 2, é isso? Então vamos fazer. Se eu tô querendo o segundo E, mas eu tô achando que ele conta dali em diante, cara. Ele tem um negócio assim. Deixa eu pegar um outro caractere aqui, ó. O quarto. Deixa eu pegar o quarto, tentar pegar o quarto. 1, 2, 3, 4, 5. Ele sempre tá pegando 5, né? 5. Um primeiro, segundo, terceiro. O quarto era para estar aqui, ó. Que posição que é o último? A posição que é o último é esse D aqui. Depois dele eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou dar uma olhada. E descobrir para vocês. Tem um parâmetro aqui que ele faz. Eu só tenho que entender agora qual é o parâmetro. Tem como ele achando os outros valores aqui. Esse em STR eu dou uma olhada no intervalo.
Explico para vocês depois como faz para achar os demais. Tá? O LPAD ele faz o que mesmo? Ele faz o preenchimento de qual caractere. No caso do L, left, né? Então à esquerda. O que ele faz então? Bom, eu tenho o tamanho total da minha string de 40. Ele vai pegar e vai contar qual é o tamanho dessa string aqui, ó, que no nosso caso é 29. A diferença de 29 para 40, no lado esquerdo ele vai completar com zeros. Correto? Ó? Então, rodando esse cara aqui. Ó, então, no total aqui eu tenho 40 caracteres. O meu teste de caracteres no Oracle são 29. O que ele fez? A diferença, né, de 40 menos 29. Essa diferença ele completou com zeros à esquerda. LPAD. Correto aí? Sim? O RPAD é a mesma coisa, né, no caso. Só que o R ele vai fazer o quê? Do lado direito, né? De right aí, ó. Right. Correto? Poderia ser qualquer caractere. Em vez de zero, eu quero asterisco, ó. Legal. Então, substituiu por asterisco ali. Ó. Teste de caracteres no Oracle, asterisco, 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 asterisco. Eu tenho um total de 40 caracteres. Certo? Ele preencheu a direita por quê? Porque o comando RPAD preenche a direita. Ó. Ó aqui, ó. Direita, direita. Right. Tudo bem? E eu quis a minha string o quê? Asterisco, para ele acabar de completar ali pra gente. Qualquer caractere. Correto? Tem sistemas que, em vez de fazer com que o código fique 1, fique 0000001, 00002. Ele completa a direita com zeros. Tá? É uma forma de padronizar, pelo menos, o tamanho da string. Tá? O replace. Replace é um comando muito bacana. Oi? Existe maneira de eu completar a direita e a esquerda? Você tem que aplicar um RPAD dentro de um LPAD. Aí dá. Tá? Ele não completa os dois, não tem um comando que faça os dois ao mesmo tempo, mas aplicando um L e depois um R, dá. Aí ele faz. Tá? O replace é substituição, exatamente. O que ele está fazendo aqui? Ó, replace. Rodrigo Anchieta, no caso aqui, é a primeira string. Me procure Anchieta e substitua por site. Correto? Rodrigo Anchieta, me procure o Anchieta e substitua por site. Ó. É isso que o replace faz. Então, rodando esse cara aqui, ó, a nossa string agora vai ser o Rodrigo site. Rodrigo daqui, ó, o Anchieta ele tirou e o site que está vindo lá da minha substituição. Replace é muito bacana, muito legal. Para fazer um algoritmozinho, para só fazer essa funçãozinha, dá um trampinho, hein? Tudo bem aí? Bom, o trim, né, ó. Select trim R from Rodrigo. O R é o quê? O que eu quero tirar. From Rodrigo é a minha string, ó. Lembrando, ele é case sensitive, né? Então, maiúsculo e minúsculo ele vai fazer diferenciação. O trim ele pega tanto da parte esquerda quanto da parte direita. Então, ele vai tirar. A string de retorno aqui, nesse caso, vai ficar o quê? Rodrigo. Tá? Então, ó. Executando ele. Rodrigo aqui, ó. RR, por exemplo, aqui. Assim? Se for nas pontas, ele vai tirar. Quer ver, ó? Rodrigo. O O não. Por quê? Porque o O não tá aqui, ó. Correto? Aí, se eu colocar o O aqui, ele não vai tirar.
Porque o RRO aqui, ó, esse RO, ele está mais para dentro, ele não está na ponta da string. Ele só pega a primeira posição e a última posição, são só os campos. Então aqui, ó, provavelmente ele vai manter a mesma string pra gente, ó. Eu preciso de um único caractere. Aqui ele não vai nem aceitar isso. É um caractere só. Se eu colocar só o O, ele só vai tirar o boro da direita. Né, ó. O R ali ele vai continuar. RRO é para ele continuar. Aqui, ó. RRO continua. Por quê? Porque o O não tá nem no meu primeiro caractere, nem no meu último. Tá? Espaço em branco, pessoal, mesma coisa, ó. Coloquei espaço em branco aqui. E eu tenho espaço em branco na direita, espaço em branco na esquerda, ele vai pegar. Se eu tiver espaço em branco no meio, ele não tira. Tá? Então o trim, ó, ele só tira das pontas aí, ó. Quer ver? Ó. Espaço em branco da esquerda, espaço em branco da direita, ele tirou. Mas o do meio, ele manteve, ó. Ó aqui, ó. Então ele só tira realmente das pontas. Tudo bem aí? Se não me engano, o trim comum dele, cara, ele não é nem do jeito que é do SQL, que select trim normal, assim, ó. Sem parâmetro from. Ele tira. Se eu der um trim sem o from, por padrão ele tira o espaço em branco. Tá, ó. Eu posso dar um trim, né, ó, com algum caractere também. Só que aqui o espaço em branco ele não vai tirar, né? Beleza. Agora tirou o R, né, ó. RR. Porque eu pedi o R. E o trim sem parâmetro from aqui, R, from tal, ele tira só o que? Só o espaço em branco. Beleza? Trim, né? Que é o que a gente tem aqui. Tranquilos aí, pessoal? Fácil, né? Esses comandinhos do OR aqui são tranquilos, mas são bem legais, por quê? Porque tem bastante funcionalidade, né? Bom, também existe agora o que? As funções de arredondamento. Tem mais funções aí, só que a gente vai passar por enquanto essas. Depois, conforme o tempo, eu vou passando os mais para vocês, o que for precisando, tá? Função de arredondamento, a gente tem o round, o trunc e o mod, né? O round, ele vai fazer o quê? O arredondamento de um valor. Vai depender da quantidade de casas que a gente aplicar. Sempre o 5 é a quantidade o quê? É o valor para ele arredondar ou para menos ou para mais. Então, o 5 é o divisor aí, tá? O trunc, simplesmente, ele vai truncar o valor do que eu quero. Ele não faz arredondamento nenhum, tá? E o mod, ele retorna o quê? O resto da divisão de dois números aí, tá? Então, vamos lá, ó. O round, eu preciso passar o quê? O parâmetro valor e a quantidade de casas. A quantidade de casas decimais é opcional, mas geralmente você vai fazer o quê? Definir uma quantidade de casas para justamente ele poder arredondar o valor. Tá? Exemplo. Vamos fazer esses exemplos aqui do round. Ó. Select round de 10,5. Esse é 10,5 na verdade, 10,5, né? Isso daqui, ó, é um parâmetro só. Eu não estou passando quem? A quantidade de casas decimais para ele. Correto? O que ele vai fazer? Ó, selecionando ele aqui, executando, ele vai transformar para 11. Ou seja, não tem casa decimal aqui, ó. Lembrem-se do quê? De que o valor 5 é o divisor, ou para menos ou para mais. No caso 5, ele está arredondando o quê? Para mais 1, né? Ele está completando o próximo inteiro depois dos 10,5. Beleza? Agora aqui, ó. Se a gente tem 10,5 de valor com uma casa decimal,
O que é para ele acontecer aqui? É para ele arredondar esse valor? Você está permitindo que o seu valor tenha uma casa decimal. E eu justamente tenho uma única casa decimal. Então, nesse caso aqui, é para ele tentar manter esse valor aí, ó. 10,5. Correto? O arredondamento que você quer é de uma casa. E você já está nessa única casa. Então, não tem arredondamento. Correto? Agora, esse cara aqui, ó. 10,51. Correto? 51, eu tenho o quê? 2 casas decimais para esse valor. Só que o meu arredondamento é de uma. Certo? 5 é o meu valor, certo? Que vai ser arredondado ou para mais ou para menos. Esse cara aqui, 1, é maior ou igual a 5? O meu último caractere, o meu último número, né? É menor. Se é menor, o arredondamento dele é para baixo. Não é isso? Vamos lá, ó. Eu tenho 2 casas decimais. Eu tenho uma única casa de arredondamento. 5 é o meu valor de arredondamento, para menos ou para mais. 1 é maior ou igual ou menor que 5? É menor. Se é menor, o arredondamento é para baixo. Então, ó, 10,5. Beleza. Esse cara aqui mesmo, ó. 10,55. O 5 é o quê? Meu valor de arredondamento, para mais ou para menos. 5 é maior ou igual a 5? Maior ou igual. O 5 conta também, com arredondamento para cima. É maior ou igual. Então, qual vai ser o arredondamento? Para uma casa, para cima, 10,6. Tudo bem aí, pessoal? Entenderam o arredondamento? Não? 5 para cima e 5 para baixo. É esse ponto que vocês têm que entender. Correto? Aqui é a quantidade de casas que vocês querem, ó. Então, eu tenho aqui um número com quantas casas? 2 casas. Esse último cara aqui, ó. O último 5. Certo? Ele é maior ou igual a 5? É maior ou igual a 5 a minha última casa. Se eu estou arredondando para uma casa só, então ele vai fazer o quê? Jogar o meu próximo número para cima. Então, no caso, ia ser 6, ó. 10,6 é o meu valor arredondado. Tudo bem aí? Mais exemplos. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui de exemplo? Ó. Esse cara a gente acabou de fazer, né? 10,55 para uma casa. Agora aqui, ó. 10,60. 10,60 eu tenho 2 casas. Só que aqui eu estou definindo o quê? Com uma casa só de arredondamento. O que ele vai fazer? Manteve o 6, né? A única casa que eu tenho aqui, ó, certo? Ele está considerando agora o quê? Esse 0, não é? O 0 é menor, então ele manteve. Menor ou igual a 5, no caso. Menor que 5, né? Não menor igual, menor que 5. Agora aqui, ó. 10,554 com 2 casas decimais. Se eu colocasse 3 casas decimais de arredondamento, o que iria acontecer? Já tem 3. Então, o que iria fazer? Ficar na mesma, ó. Não tem arredondamento praticamente, ó. Já tem 3 casas, então ele vai manter. Agora, eu estou forçando ele a arredondar com 2 casas decimais. Né? Então, esse cara aqui, ó, ele é menor ou igual a 5? Menor, né? Menor que 5. Se é menor que 5, o arredondamento é para baixo. Então, o que ele vai fazer? Vai manter os meus 10,55 daqui, ó. As minhas 2 casas depois da vírgula. Beleza aí, pessoal? Round, tranquilo? Sim? E agora, esse cara aqui com 3 casas, e se eu pedir o quê? O arredondamento para uma?
Exatamente. O porquê, né? Exato. O 55 desse cara aqui, ó. Esse cara é maior ou igual a 5? Então, o arredondamento vai para onde? Vai para 6. Você está pedindo arredondamento para uma casa. Correto? Ó. E ele está te dando o arredondamento de uma única casa, ó, depois da vírgula. O que ele comparou? A segunda casa aqui é maior ou igual a 5? É, então arredonda para cima. Para uma única casa de arredondamento. Tudo bem aí? Beleza? O round, ele tem... dá um pouco de confusão no começo, tá? Mas depois que vocês pegam, principalmente analisar do maior ou igual a 5 é um arredondamento maior, já era. Vocês já começam a dominar ele. Ok aí, pessoal? Sim? Bom, se a gente tem um cara que se chama round, a gente tem outro cara que se chama o quê? Trunc. Certo? O trunc também, o N aqui é opcional, tá? Só que o trunc ele faz o quê? Ele não arredonda, ele simplesmente tira fora o valor que eu quero, com o número de casas decimais que eu estipular, tá? Não tem arredondamento. Então, ó, nesse caso aqui, de nenhum parâmetro, 10,1, trunc desse cara aqui, ó, o que ele representa pra gente? 10. Eu não tenho casa decimal, eu não coloquei aqui, ó, nenhuma casa decimal. Então ele me dá o valor absoluto. Vocês concordam? Ó, 10,1 é o meu valor. E eu não tenho o número de casas decimais a serem trucadas aqui, ó. É zero. Zero casas decimais nesse caso. Então ele pegou e truncou simplesmente, valor 10. Tá? Agora aqui, ó, 10,1 mantendo uma casa sem truncar. Agora aqui é truncando, tá, aliás. Então, o que é para ele fazer? Para ele manter, né? 10,1. Eu quero que tenha na minha resposta uma única casa decimal. Agora aqui, ó, 10,15 para uma casa decimal. O que ele vai fazer? 10,1. Não interessa agora se é 5, 4, 9, para agora não tem essa parte de divisão. Simplesmente você está fazendo o que aqui, ó? Eu quero uma única casa decimal depois da vírgula. Qual é a casa decimal, a única casa decimal depois da vírgula? 1. Acabou. Ele não vai lá e não fica arredondando, não tem que fazer nada. Ele vai lá e tira. Fora, tira mesmo. Tudo bem aí? O trunc é mais fácil para essa parte. Não tem arredondamento. Para ele, a quantidade de casa decimal que interessa e acabou. Ele vai pegar, pode ser 9 no final. Beleza. Para ele vai ser o número que tiver e pôr. Dúvidas aí? Não, né? O trunc é mais fácil do que o round. O round a gente tem que entender. O trunc simplesmente, ó. Existe um cara aqui negativo, ó, no trunc. Esse cara funciona? Boa pergunta, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está tirando o que? Menos 1 de casas decimais. Então, o meu vírgula ali é o meu, entre aspas, ponto zero que a gente está considerando. Tá, o depois da vírgula, né? Agora esse cara aqui, ó, 10. Eu estou tirando menos 2 desse cara. Então, o que é para ele fazer? 0. Eu estou tirando o que, ó? Desse cara aqui, menos 1, menos 2. Eu acabei de tirar todo o meu valor aqui, ó. Correto? Esse é o trunc. É muito difícil a gente utilizar esses recursos, tá? Mas existe. Se a gente tiver possibilidade, obviamente a gente usa, mas raramente se utiliza agora essa parte de truncar com valor negativo. Tá? Então, o meu vírgula ficaria sendo o quê? O ponto zero. Correto? Menos 1 e menos 2, ó, eu estou tirando o meu 10 aqui, ó.
Se eu estou tirando o meu 10, eu tenho 0 inteiros, né, no caso. Nesse caso aqui, ó, se eu tiro 1, menos 1, né, no caso. Meu ponto 0 é o vírgula. O menos 1, eu estou tirando o que aqui, ó? Um único cara daqui. Então, mas ainda ele me mantém o decimal. Eu tenho dezena nesse caso aqui, né? Então, o meu menos 1 está aqui, ó, nessa casa. Você entendeu? Eu tenho ainda a dezena, então é por isso que ele manteve o 10. Nesse caso aqui, se eu tiver 100, ó, vamos pegar esse cara aqui, ó. Se eu tiver 100 e eu der menos 3 aqui, o que vai acontecer? O meu 0 é no vírgula, não é? Eu estou tirando menos 1, menos 2, menos 3. O resultado aqui é para ser 0. Vocês concordam? Então vamos lá, ó. Beleza, ele tirou. Quando ele for normal, ele da vírgula para a direita. Exato, quando que é menos, é da vírgula para a esquerda. Ele está fazendo de trás para frente. Agora, e se eu tiro duas casas nesse cara aqui, ó? Eu tiro 1, eu tiro 2. Né? Só que eu tenho a centena ainda aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Vai manter o 100. Correto? É só a vírgula, é a questão da vírgula, pessoal. Ele está me mantendo. Se eu colocar um outro número aqui, ó, 9, 9, e fazer um menos 2, qual é o valor de resultado? É 100. Por quê? Eu tenho a centena, a minha casa da centena está lá. Eu só estou tirando menos 2 daqui, ó. 0, meu ponto 0 é isso, menos 1 e menos 2, ó. Na verdade é isso, né? Eu perdi esses dois valores, mas a centena está lá, ó. Ele manteve. Exatamente. Tudo bem aí? Esse é o detalhe do trunque, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Isso daqui, pessoal, na prova de certificação da Oracle é terrível. Por quê? Porque os caras colocam lá, se você não sabe como funciona, já era, você não vai conseguir resolver SQL. E não é só isso daqui, é uma dentro da outra, dentro da outra. Então você tem que resolver primeiro uma, para depois resolver a segunda, para depois resolver a terceira. Se você já não souber a primeira, que é a mais interna, já era, você não vai saber a resposta. Tá? Isso daqui não tem livro, vocês podem ter certeza, vocês têm que ir lá e testar o comando. Tá? A Oracle cobra muito esses negócios, ela adora cobrar essas funções aí. Beleza, pessoal? Aqui, ó, tá o exemplinho, tá? O que a gente fez ali com menos 2. E o mod, né? Só para terminar aqui antes do intervalo. O mod, ele faz o quê? Ele retorna o resto da divisão. O resto da divisão inteira. Correto? Então, ó, alguns exemplos do mod aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Mod de 10,2. 10 dividido por 2 dá quanto? 5 sobra 0. Então, o select mod de 10,2 é para me dar o resultado de 0. Belezinha, ó. Agora, mod de 10,3. 10 dividido por 3 dá quanto? 3 sobra quanto de inteiro? 1. Então, o resultado é para ser 1, ó. Beleza? Resultado 1. Agora, 11. 11 de 3. 11 dividido por 3. 3, né? Sobra quanto de inteiro? 2. Então, ó. Resultado desse cara, 2. Beleza? 19 dividido por 5. Dá 3, né? 3 de inteiro sobram quanto? 4, correto? Então, o resultado desse cara, mod 19,5, né? 4. O mod é bem simples. É o resultado inteiro da sobra da divisão que vai retornar para vocês. Esse cara aqui fica muito fácil achar, né? Par ou ímpar, por exemplo. Tranquilo. Você consegue achar fácil se o valor é par ou ímpar. Tudo bem aí?
Dá para fazer uns ifs, né? Legal, pessoal? Depois do intervalo a gente continua então com mais comandinhos aí PL SQL. Beleza?